Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa daqui é a nossa aula adicional sobre a pirâmide de Maslow, o conteúdo que você vai encontrar aí no decorrer da sua disciplina e que a gente dá uma reforçada para não precisar tomar muito tempo da sua aula em tempo real, tá? Da aula online. Então vamos lá, vamos explicar rapidinho aqui sobre a pirâmide de Maslow. Falar um pouquinho sobre Abraham Maslow, tá? Primeiro, sobre uma citação dele, tá? Aquilo que as pessoas podem ser, elas têm de ser. Elas têm de ser fiéis à própria natureza. Abraham Maslow, ele trabalhou na linha da psicologia humanista, né? Então, olhando para as pessoas como seres dotados de necessidades, ou seja, necessidades primárias, necessidades secundárias, necessidades terciárias. Ele foi um crítico do Freud, todavia ainda que como um crítico do Freud, é inescapável que alguns conceitos, algumas bases teóricas do Freud tenham presença na hora de desenhar essa pirâmide que ele criou, tá? Sempre levando em consideração que existem algumas críticas em relação à pirâmide das necessidades, porque saindo das necessidades básicas, que são as fisiológicas, como você pode dar uma olhadinha aqui, as demais elas podem variar de acordo com cada sociedade, né? De acordo com cada temporalidade, de acordo com cada cultura. Eu vou falar um pouquinho brevemente sobre cada um desses pontos, até para que a gente consiga aí ter uma leitura mais acadêmica, uma leitura mais aprofundada a respeito da interpretação dessa pirâmide, tá? Quando a gente vai falando, vou falar aqui brevemente sobre a ordem delas, tá? Primeiro vem as necessidades fisiológicas, obviamente a homeostase, a regulação do corpo, né? O equilíbrio para a gente, é o nosso sono, a hidratação do organismo, calorias, né? Que é alimentação, também a questão de passar nossos genes para frente, que é a sexualidade, né? O descanso, então são todos elementos essenciais aí à nossa existência, né? A gente fala, grosso modo, pensando no cérebro trino, que a base da pirâmide ela tem uma relação direta com o nosso cérebro reptiliano, né? O cérebro reptiliano é o nosso tronco cerebral, é onde está ali o mecanismo de suporte do nosso corpo, da nossa existência, né? Que o Freud trata como o id. Então, são os nossos instintos primários, primordiais, de manutenção da vida, de sobrevivência, né? Então, aí começa a ideia da base da pirâmide, tá? Depois ela salta para segurança, né? Proteção, ordem e estabilidade, a gente vai discutir a respeito disso. Quando a gente trabalha com aspectos da segurança, ele tem uma conexão também com o nosso sistema límbico, tá? O sistema límbico parte do cérebro trino, é uma parte do cérebro que é desenvolvido nos mamíferos, né, como nós, é voltado para a afetividade, mas também ali tem alguns mecanismos como os estímulos os hormônios, tá? Para trabalhar com centros de recompensa, né? De reforço ou então de inibição, por exemplo, quando a gente tem algum tipo de atitude, a gente toma algum tipo de decisão, tá? E essa decisão ela tem uma consequência negativa, nós aprendemos por meio dela, tá? Então a gente fala ali que nós guardamos memórias afetivas a respeito disso, né? Há uma área do cérebro chamada amígdala, e ela é responsável pela produção de tanto da adrenalina quanto do cortisol. São dois hormônios estressantes, né? Esses hormônios estressantes, quando a gente fala assim de segurança, de proteção, ordem, estabilidade, né? Eles mexem com dois mecanismos, tá? Você já deve ter ouvido falar no senso comum, né, do sistema simpático e parasimpático, né? Quando a gente fala do sistema simpático, a gente está falando de um mecanismo de defesa que foi ativado, tá? Quando o sistema simpático entra em ação, a gente fica com as pupilas dilatadas, sabe? Aquela reação de lutar ou de fugir, aumenta o batimento cardíaco para que a pessoa tenha mais sangue nos músculos, a respiração acelera para que você oxigene melhor seu organismo. O nosso olhar, ele fica em túnel, a gente não consegue, a gente perde um pouquinho da ideia de visão periférica. Isso acontece muitas vezes, esse mecanismo é disparado, quando as pessoas ficam ansiosas, né? E às vezes a ansiedade tem mais um condicionamento social do que uma ameaça real, tá? No marketing, a gente acaba aprendendo a fazer essa leitura, né? Por meio do campo do comportamento, por meio das respostas do cérebro aos estímulos, tá? O outro, necessidade de afiliação e amor, também entra na ideia do nosso sistema límbico, tá? Mas aí a gente tem uma certa racionalização em torno disso, né? Que já vem na área do nosso neocórtex, né? Do cérebro mais avançado, do raciocínio. E essas necessidades de afiliação de amor também estão muito relacionadas com a cultura, né? Com o nosso ambiente de cultura,
com o imaginário social. Professor, o que é esse tal de imaginário social? Eu não sou da área de comunicação. E o imaginário social é o conjunto de imagens internas que eu, você, todas as pessoas formam a partir de uma concepção de uma ideia de mundo. Vou dar um exemplo muito simples, tá? Um imaginário. As pessoas na cultura ocidental, né, mais precisamente numa sociedade urbana, etc e tal, elas pensam muitas vezes, cria uma conexão. Uma pessoa pensa assim, olha, eu vou andar por um beco escuro, né? Então, no imaginário social atual, andar por um beco escuro, muitas vezes remete ali ao risco de sofrer algum tipo de violência, né? Um assalto, algum tipo de ataque, né? Porque nós, no imaginário da nossa sociedade, nós ouvimos, e é uma realidade, ouvimos falar notícias sobre roubos, assaltos, né? De pessoas que praticam violência e que faz parte, muitas vezes, a gente começa a configurar essa imagem, né? Então a gente tem uma imaginação, a gente consegue imaginar, por exemplo, uma viela, um beco escuro. Aí quando a gente fala do imaginário, são aquelas imagens que vêm quase que de uma forma automática na nossa mente, né? Outra ideia de um imaginário social é quando você pega e relaciona muitas vezes um buquê de flores com um pedido de casamento, um buquê de flores muitas vezes com um pedido de desculpas, porque nós aprendemos dentro da nossa sociedade por meio da cultura, né, por meio das, da, da colonização do nosso imaginário, vemos em cenas de filme, em cenas de teatro, né, em cenas românticas a presença desse signo, né, de um buquê de flores associado a esse elemento da conexão afetiva, do casamento, do pedido de desculpas, da relação romântica. Então isso seria o imaginário, tá? E ele se desdobra em várias coisas, né? O imaginário pode ser um imaginário voltado a aspectos positivos, né, que levam a pessoa até a autoestima, levam a sentir-se bem no ambiente. O imaginário também pode ter uma presença ali de aspectos que fazem a pessoa ficar preocupada e muitas vezes com razão diante de algumas circunstâncias, tá? Ali vem depois a necessidade de estima, né? De você ter autoestima e estima pelos outros, que aí entram algumas questões, como por exemplo, quando a gente trabalha com marcas, né? A gente trabalha com algumas questões, como por exemplo, você fala, ah, eu quero me dar um presente, né? Eu como sempre num restaurante popular e hoje eu vou comer num restaurante que é famoso, vou pagar mais caro, ele é mais chique, é mais elegante. Isso está mexendo com a estima, né? Ela está mexendo com assim a ideia social que você tem a respeito de poder se dar o luxo de comer num lugar que é mais sofisticado. Então, isso na pirâmide de Maslow é a estima, tá? Aí feito essa pequena apresentação bem sucinta, mas um emaranhado de ideias pré-aquecendo o nosso pensamento, vamos falar um pouquinho sobre quanto mais inferior a necessidade for na hierarquia, maior o seu poder, força e prioridade. E isso fica muito claro, tá? Então, quanto ela mais inferior no sentido do olhar para a pirâmide, porque ela é inferior que está na base, mas ela é uma necessidade muito importante, né? Então, por exemplo, necessidade fisiológica fala muito mais alto. Você não vai se preocupar se você está com uma roupa bonita, está elegante, né? Está bem apresentável, se você estiver com calor tremendo, um calor insuportável, está passando mal, está até tendo uma tontura por excesso de calor. Você acaba até esquecendo, você não vai se preocupar se está bem apresentável. Então, essa necessidade básica, né, da homeostase, do equilíbrio orgânico é muito importante. Outro aspecto importante, você está com muita fome, seu corpo está pedindo caloria, você precisa se alimentar. Você vai olhar para um alimento ali que é substancial, que tem sustento, tem substância, ou vai se preocupar em pegar um canapézinho bonitinho, engraçadinho, porque é chique e elegante, tá? Dependendo da circunstância, pode até ser que uma pessoa ali que tem um extremo autocontrole e tem uma necessidade de autoafirmação muito grande, morrer de fome e pegar um canapézinho ali para poder mostrar que é chique e elegante. Mas se ela não estiver sob o olhar de outras pessoas e se ela for bem resolvida, é óbvio que ela vai comer um alimento com mais substância, com mais calorias, para ficar muito mais atendendo às necessidades físicas, tá? O mesmo acontece no caso do sono, né? Então, a necessidade básica de descanso. Você não vai ir para uma balada ou você não vai sair com os amigos se você estiver exausto, exausta, muito cansada. Então, essa é a prioridade, a força da prioridade, tá? E as necessidades superiores surgem mais tarde na nossa vida, tá? Por exemplo,
segurança, ela emerge na infância, né? Como dizem, né, na nossa primeira infância, nós temos as relações de mundo que estabelecem a nossa segurança, a nossa confiança no meio em que nós crescemos. As de afiliação e estima na adolescência, né? A gente fala que são laços de fraternidade. Sentirmos que pertencemos a um grupo, sentirmos que fazemos parte de pessoas que gostam de determinada atividade. Então, isso é o pertencimento, é o senso de pertencimento, é o laço fraternal, tá? De autorrealização é teoria, tá? É a teoria que eu tô te falando. Ela está mais ali quando você chega na meia-idade. Aí, pegando uma carona, quando se fala de meia-idade, tem um autor que fala bastante sobre isso, tá? É o Jung. Jung fala que o homem ou a mulher, quando chegam na meia-idade, ele integra suas personas. Porque, por Jung, nós temos o inconsciente coletivo, tá? Inconsciente coletivo que é o inconsciente da história da humanidade, movido por arquétipos, tá? Não vou entrar no mérito dessa discussão, que senão é uma aula à parte. Mas só para fazer um breve resumo de falar da meia-idade e da autorrealização. Ele fala que nós temos o inconsciente coletivo, temos o inconsciente pessoal, né? E temos também as questões dos nossos da persona, né? A self da persona, que são as identidades sociais que nós utilizamos. Então, para o Jung, assim, você tem uma identidade social, profissional, um meio de se comportar profissionalmente, um meio de se comportar como estudante, um jeito de se comportar com o seu parceiro, sua parceira sexual, e você muitas vezes fica até discutindo, nossa, eu pareço um camaleão, uma camaleoa, eu mudo muito, né, de acordo com cada demanda do ambiente. Isso é uma questão natural, tá, do bom convívio social, das práticas, do bom relacionamento, das práticas de como você reage ao ambiente para ser bem recebido, ser aceito, né, é o equivalente ali ao superego do Freud, que a gente adota um comportamento moral, né, que vai no sentido da ética da sociedade. E quando você chega na meia-idade, o Jung fala que você integra. Você integra as suas personas, você vai conseguindo entender os seus sentimentos melhor e você se amadurece. Então você passa a fazer aquilo que te faz bem, né? E que não prejudica as pessoas, mas sem a necessidade de fazer algo para provar ou se autoafirmar. Grosso modo seria isso, né? Ele fala que seria na individuação. A pessoa torna-se um indivíduo, né? Então ela torna-se uma pessoa por completo, né? E o próprio autor Jung, ele fala que às vezes isso não acontece, né? As pessoas acabam não se encontrando, né? Então ela se identifica ali, o ego da pessoa se identifica com o papel e ela vai se identifica com a profissão. Então ela acha que ela é aquele profissional, até quando não está exercendo a profissão, né? É o caso de pessoas, por exemplo, que trabalham na área do magistrado, né? Ele pensa que ele é juiz na rua, no trânsito. O outro pensa que é promotor de justiça quando está no supermercado. O outro pensa que é advogado quando está no condomínio. E não é, né? Ele tem esse papel, ele tem essa profissão incorporada na sua personalidade. Mas na sociedade ele é um cidadão comum, né, digno de respeito como qualquer outro, nem mais nem menos, né? Ele é um cidadão como qualquer outro. Então ele não tem que ser tratado como doutor, como vossa senhoria, fora do ambiente formal ali, né, do ordenamento jurídico. Então, nisso que se dá um exemplo bem simples da prática do dia a dia, daquelas pessoas que parece que carregam, né, o papel do profissional, ou então o papel econômico que ela tem, do poder econômico. Então são várias questões, tá? Para a gente conseguir aí fazer um bom panorama. E agora a gente vai começar a entrar na necessidade fisiológica, tá? Então essa é muito simples, tá? Que a gente acabou de falar de sono, de etc e tal, tá? E quando a gente fala de necessidade fisiológica, nós podemos pensar em produtos, né? E serviços. E quando a gente associa isso com marketing e você fala, poxa, como o professor que um produto, um bem ou um serviço vai atender somente uma necessidade fisiológica? Realmente é mais difícil. Por quê? Se eu atendo só uma necessidade fisiológica, eu estou falando de praticamente de um commodity, né? Um commodity, um produto commodity. O que é commodity nesse sentido, professor? Commodity é aquilo que ele é utilizado pelo seu valor de uso, de acordo com a oferta, né? E demanda. Por exemplo, o arroz é um commodity, o feijão é um commodity, um minério de ferro é um commodity, tá? Ele não tem uma marca, né? Ele não tem diferencial, né? Ele é único. A partir do momento que, por exemplo, eu embalo um produto, né? E eu coloco ali um selo de qualidade nesse produto. E eu coloco um selo de inspeção federal, né? Do Ministério da Fazenda, do Ministério da Saúde, do Ministério
seja qual for a área, da Anvisa, qualquer área que valide aquele produto, eu estou conferindo segurança a ele. Então ele já escalou. Eu posso ter um pacote de arroz que eu comprei lá do produtor, na fazenda. Tá? Então ali eu tenho praticamente só necessidade fisiológica. Eu tenho um alimento que vai suprir minhas necessidades. Eu posso pegar o café em grão e tenho ali minhas necessidades fisiológicas, né? De tomar um cafezinho. Posso plantar na minha casa cebolinha, salsão, manjericão e tenho ali necessidade fisiológica pura, não tem nenhum valor agregado ali, né? Mas eu posso, de repente, vou no supermercado e compro com selo. O que que acontece? Eu estou atendendo ali já uma necessidade de proteção e segurança, porque esse produto ele foi validado, foi inspecionado, dizem que então ele é um produto saudável. Aí, seguindo esse mesmo exemplo simples, a gente pode pensar assim: tudo bem, esse que a gente falou de segurança, que nós já passamos para lá e para cá, né? A segurança também se apresenta por meio de outros produtos. Eu posso pensar na segurança como, por exemplo, a venda de um seguro de saúde, um seguro do seu celular, né? Segurança ontológica. O que que é isso, professor? Segurança da minha identidade, do meu papel social, né? Segurança profissional, saber que eu não vou ser dispensado da empresa sem nenhum motivo, tá? Estabilidade, né, que a gente busca. Segurança a segurança, ela tem vários caminhos que percorrem pelos quais a gente pode pensar em segurança dentro da pirâmide de Maslow, né? Segurança de eu fazer uma transação e ter certeza que eu tomei uma decisão assertiva, que eu não paguei mais caro por um produto. Segurança quando eu utilizo uma compra online de que meus dados estão protegidos, né? Aquele cadeadinho, sabe aquele cadeadinho de 128 bits? Segurança quando eu passo o meu cartão numa máquina, né? Segurança até mesmo quando eu vou adquirir um bem. Será que a sociedade em geral, as questões político-econômicas, de segurança pública, oferecem segurança para eu poder me dar o prazer ou o luxo de ter um relógio bonito no pulso, de poder andar com um smartphone que é bacana, que foi um sonho de consumo? Ou será que eu deixo de consumir alguns produtos porque a segurança não me permite? Então, quando a gente fala de necessidade de segurança, proteção e ordem, nós podemos olhar por várias facetas, tá? Nós olhamos pelo ambiente mais macro, como essa segurança se desdobra e se apresenta objetivamente, ou então como que ela aparece de forma simbólica, né? Com selos de qualidade. Quando você visita a cozinha de um restaurante e vê ali o cozinheiro trabalhando protegendo para não cair cabelo na comida, tudo limpinho, você está falando de segurança. Quando eu vou num local, as pessoas estão utilizando máscara no pós-pandemia ou no durante pandemia, utilizando álcool gel, estou falando de segurança, tá? Então, ficou extremamente claro. O marketing começa a olhar por todos esses caminhos. Eu posso me valer de um momento do imaginário social, por exemplo, você pega um programa de televisão que fala constantemente sobre o perigo, a violência, assalto, isso, aquilo. Pronto, você já colocou a pessoa em pânico, você já ligou o senso de alerta de risco, perigo, luta e fuga nela. Aí no break comercial você joga lá seguro de vida, seguro para carro, medicamento para dormir melhor, ou seja, primeiro você cria um estado de pânico na pessoa, de uma forma ou de outra, e obviamente a pessoa vai fazer seguro do celular, seguro do carro, seguro da bicicleta, seguro de vida, seguro de tudo, é aquela necessidade de se proteger, né? Óbvio, é coerente, sim. Ninguém vai se esforçar para comprar algo, né? E correr o risco de perder. Obviamente existem essas variáveis, né? Mas existem locais, oicos que a gente fala, que estão descolados disso. Você não vai ficar insistindo para uma pessoa adquirir produtos que remetam a garantias de segurança numa região, por exemplo, de um município que a taxa de violência é praticamente zero. A única forma de violência que ele enxerga ali é pelo meio, pela televisão, né? Então são essas questões, tá? E o marketing trabalha questões demográficas, trabalha questões psicográficas para poder ter essa compreensão da leitura ambiental em torno disso, que é aquela lá aula de análise ambiental que você assistiu, tá? E necessidade de afiliação e de amor. Essa necessidade de afiliação de amor, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Que seria a ideia da necessidade social, né? O que que seria? Pertencimento. Essa necessidade social, ela surge ali do tempo das cavernas, né? Quando nós ainda éramos em tribos e nós precisávamos pertencer a uma tribo para podermos ter mais chance de sobrevivência. Um indivíduo sozinho na selva, ele não sobrevive por muito tempo, ele vai ser devorado por um predador. Um indivíduo sozinho numa selva tem menor chance de sucesso na caça. E como esse elemento ele foi presente por milhares e milhares de anos dentro do nosso relacionamento com os outros seres,
Se a gente pegar uma carona nas falas do Jung, a gente fala de inconsciente coletivo, né? É algo que está endógeno. Ele faz parte do processo humano. Então ele está impresso dentro da nossa mente essa necessidade de eu pertencer, né? Mas como que agora não tem floresta, né? Agora tem floresta, mas eu não vivo numa floresta. Eu não preciso caçar. Eu não estou fugindo de um leão. Só que os nossos temores são como poderia falar, transferidos, né? Então o que que seria? De repente, sucesso profissional, né? Capacidade e condição de sustentar minha família, né? Ser recebido com respeito, porque eu tendo uma imagem social positiva a meu favor, né? Eu sou mais bem recebido socialmente, eu tenho uma maior facilidade de ser admirado, ou pelo menos respeitado pelos meus pares. Isso está no meio inconsciente. Essa necessidade de ser aceito pelos meus pares, ela nasce ali, naquele período em que precisávamos ser gregários, o máximo possível para sobreviver. E o sentido da sobrevivência dentro dessa necessidade de afiliação, ou seja, ou de toda essa nossa pirâmide, significa passar nosso código genético para frente, tá? Então o marketing, todas as ciências que vão trabalhando em torno do comportamento do consumidor, de compra e de consumo, tem como um dos elementos centrais o pertencimento, a necessidade de aceitação. As pessoas não comprariam uma roupa caríssima, um calçado caríssimo, um veículo caríssimo, única e exclusivamente para pagar mais caro ou porque elas têm uma percepção real de que aquilo vale. Não. Ela recebeu um condicionamento social, né? Ela recebeu uma informação imaginária de que, utilizando uma roupa da moda, um paletó da Zegna, um Hugo Boss, né? Um Valentino, um Armani, etc e tal, ele tem um maior valor social, ou ela, ele ou ela vão ser mais bem recebidos socialmente, mais bem acolhidos, a possibilidade de sucesso social é maior, sucesso social maior significa eu passar meu gene para frente, tá? Então, grosso modo é isso, quando você começa a estudar o comportamento do consumidor. E como que você faz essa necessidade social funcionar dentro de um produto? Lembra que a gente começou falando ali sobre o básico do arroz, né? Então eu volto. Você tem o arroz básico, necessidade fisiológica, tem o de segurança com certificado ali, né? Que passou por um serviço de inspeção federal e de repente é uma marca da casa, né? Você vai no mercado, tem aqueles produtos que são marca da casa, marca branca, de cada supermercado tem a sua própria marca. Então ela não tem muito esse poder do capital social. Mas coloca ali uma marca, vai Tio João, Camil, Prato Fino, opa, você já começa a olhar com outros olhares. Às vezes a gente vai no supermercado, olha pro carrinho das pessoas, eu só estou ilustrando, tá? Não estou falando que você faz isso nem que eu faço. É uma figura de linguagem. Nossa, a pessoa comprou esse arroz que está R$ 25 o pacote. Ela deve ter um salário maior, ela pode ter esse poder de compra. Aí você olha outro que comprou igual, você, esse daqui é muito mais parecido comigo. Ele não comprou aquele que é o mais popularzão, mas comprou um melhorzinho. Isso é necessidade de afiliação. Eu faço parte de um grupo que consome um determinado tipo de produto que reflete minha posição social, né? O mesmo acontece com roupa, o mesmo acontece quando a gente escolhe um restaurante, quando a gente escolhe uma lanchonete, e tem vários produtos voltados a explorar essa necessidade humana, tá? Vamos em frente? Aí a gente vai falar da autoestima, né? Aquela, quando aqui é bem legal, né? Nós somos o que nós pensamos ser e também nós somos o que as pessoas pensam que nós somos, né? Então, o Lacan fala muito disso, né? Que existe o outro social, né? Aquela imagem social e que muitas vezes a gente tem que fazer uma reflexão. Às vezes a pessoa sente-se um pouquinho ali meio desconfortável no ambiente, ela questiona-se, né, a respeito disso. E muitas vezes o problema não está com você. Muitas vezes o problema está na expectativa da outra pessoa. Muitas vezes está na projeção da outra pessoa, né? As pessoas às vezes projetam seus fantasmas ou suas expectativas num colega, num parceiro, num amigo, e aí acaba fazendo com que a pessoa perceba essa expectativa ou perceba essa frustração, e se ela não tiver uma boa autoestima, né? Se ela não tiver, não for bem, não tiver um senso real de quem ela acaba ficando triste. Ela entra no ambiente, ela sai meio triste porque tem a impressão que a maltrataram, ou às vezes então, essa questão da autoestima, necessidade de estima de si e dos outros. E quando que entra isso num produto de estima? Quando nós trabalhamos mais uma vez com grifes, com produtos
que envolve ali um discurso social elevado mesmo, sabe? Que a pessoa quer tentar demonstrar ou falar de uma forma ou de outra que ela posiciona de uma maneira mais superior. Aí vamos falar novamente, brincando aqui, que a gente estava falando daquele arroz que tem as marcas, etc e tal, que é, né, filiação, amor, né, necessidade de e socialização, e tem vários produtos. Por exemplo, você entra como sócio de um clube, é necessidade de afiliação. Você às vezes vai participar de um evento, um encontro de motociclistas, um encontro de colecionadores, é afiliação, né? Mas aí quando entra na autoestima, de repente você vai querer ser assim, falar, olha, não, eu quero comprar um arroz importado, né? De um grão especial que custa R$ 100. Vou me diferenciar. Eu quero um corte de carne, né? Que Angus, que custa R$ 300 o quilo. Então aquela necessidade de estima, de autoafirmação, tá? Tem esse viés negativo, mas também tem um posicionamento positivo. A estima pode vir em um outro sentido, né? Da conquista também e de pessoas que utilizam esses bens naturalmente. Por isso que não existe como a gente polarizar, tá? Tratar como certo ou como errado, que pode ser que nesse momento na sua cabeça você possa estar fazendo esse senso de juízo. O professor está direcionando que isso é certo ou que isso é errado. Não existe certo ou errado quando a gente está tratando de marketing. Existem necessidades de pessoas, né, que são fundadas de acordo com o seu ambiente de cultura. Por exemplo, uma pessoa que nasceu de um berço muito rico, ela está acostumada só a frequentar os melhores restaurantes. Sempre andou com os veículos top de linha, sempre utilizou as melhores marcas de roupa, né? Isso se for uma pessoa que o hábito dessa família tem relação com o consumo, tem relação com a projeção da imagem por meio dos objetos que ela utiliza. Isso é natural para ela. Para ela é uma vida normal, ela não está sentindo que ela está esnobando, ela não está sentindo que está se exibindo. Mas para uma outra pessoa que está olhando para ela, isso pode ser um discurso de poder, né? E muitas vezes no marketing a gente busca essas pessoas que buscam isso, que seria o status quo, né? Então no marketing se fala muito disso. Tem aquele grupo de pessoas que é natural, porque ela nasceu muito rica e aquilo é o mundo dela, então para ela tanto faz quanto fez. E tem pessoas comuns, como pelo menos eu, que eu olho para aquilo e falo, não, a pessoa tem muita grana, né, para ter isso daí, tem um posicionamento social lá em cima, e você fica pensando, né, fala, pô, se eu comprar esse carro, eu vou me parecer com ela, vou parecer que sou mais bem sucedido. Isso é status quo, né, você compra ou adquire algo para se parecer com alguém que tem realmente o poder, né, isso seria o status quo, tá? E a autorrealização, quando a gente chega nesse ponto, é quando você tem esse tratamento para você mesmo, como por exemplo agora. Você fazer um curso universitário, conquistar um diploma é totalmente para você. Você não vai fazer isso só para mostrar para alguém que você tem uma formação. Você não vai ficar estudando 2 anos, 3 anos ou 4 anos, não tem sentido, né? Você tem uma autorrealização, você está buscando mais aprendizado, você está buscando um posicionamento. Muitas pessoas que vêm para a faculdade, elas já têm uma excelente profissão, pode ser o seu caso. Já tem um excelente negócio próspero, pode ser o seu caso. Já está bem sucedida na vida, pode ser o seu caso. Mas ela quer aprender, ela não quer ficar dependendo de Google, ela não quer ficar dependendo de vídeo do YouTube. Ela quer falar, não, frequentei uma universidade, eu sou realizado, eu conheço, eu tenho conhecimento. Esse conhecimento ninguém me tira. Isso é autorrealização. A meditação, o autoconhecimento, a autorrealização. E aí, quando entra na pirâmide de Maslow, é meio polêmico, né? Porque alguns dizem que a autorrealização, por exemplo, seria uma pessoa que vai passar um final de semana numa ilha deserta, que ele pode se dar esse luxo, tá? Mas isso é muito pessoal, né? Para algumas pessoas isso não tem sentido. Para alguns, a autorrealização, de repente, é ter uma horta em casa. Ter uma horta que ele planta os alimentos que ele pode comer, os alimentos que ele plantou. Para outros, a autorrealização é poder ajudar as pessoas. E então a autorrealização ele vai muito em contra ao desenvolvimento do self, né? Que a gente começa a falar logo no começo dessa aula, que ele fala que é na meia idade, quando você faz aquilo sem depender de aprovação social, tá? Eu fui rápido, fui sucinto, trouxe alguns termos. Se você gostou dessa aula e precisar de explicação de um termo, de algo ou outro que eu toquei aqui, é simples. Anota, tá? E vem para a aula ao vivo.
e vem conversar comigo a respeito disso quando nós chegarmos na aula que trata da pirâmide de Maslow, tá? Essa daqui é de meia horinha, é uma pílula de conhecimento, é um momento de conhecimento. Obviamente eu não consigo dar total profundidade em cada uma das coisas que eu falei, senão fica extenso e cansativo. Eu prefiro que fique assim e na nossa aula ao vivo você vem e tira toda e qualquer dúvida, tá? Qualquer um desses pontos que eu toquei aqui, eu tenho profundidade para falar contigo o quanto você precisar, tá bem? Te desejo sucesso nos estudos, espero que essa aula some para você e vou passar aqui já uma finalização de um resumo, tá? Característica de uma pessoa autorrealizada: percepção clara da realidade, aceitação de si, dos outros e da natureza, né? As pessoas gostam da natureza, uma pessoa bem realizada, porque ela sabe que ela é parte da natureza, ela é espontânea, ela é simples, ela não precisa forçar nada, né? Ela se dedica a uma causa, ela tem vigor, ela tem interesse social, ou seja, ela não é egoísta, né? Então é bacana quando a gente consegue atingir essa questão da autorrealização, né? Espero que todos nós consigamos pelo menos tocar, né? Se não vivenciar uma autorrealização, tocarmos nela, né? Para quem é muito jovem, pode ser que se realize muito cedo. Eu conheço pessoas mais jovens, que você percebe que é bem realizada, é bem resolvida. Outros com mais idade estão no processo de desenvolvimento. Isso são características singulares, né? Isso é singularidade, né? É a nossa característica, né? Que nós tratamos no nosso fórum de discussão. Não somos máquinas, né? Somos seres singulares. Como seres singulares, cada um tem seu tempo de realizar as coisas, cada um tem seu tempo de se encontrar, tá bom? Então espero que essa pequena aula simples passe uma mensagem. Tem mais 3 slides que eu vou falar rapidinho, tá? Dá uma lidinha rápida aqui, tá? Eu vou lendo junto contigo para fazer algumas reflexões, tá? Outra razão, quando a gente vai falar aqui do fracasso da autorrealização, tá? É o que Maslow chamou de complexo de Jonas, tá? Essa ideia baseia-se no conto bíblico de Jonas, e o Maslow fala, tá? Vou abrir parênteses rapidão para encerrar em no máximo 2 minutos. Chamado por Deus a profetizar, Jonas estava amedrontado com a tarefa. Tentou escapar dela, porém, independente de para onde fugisse, não encontrava um esconderijo. Finalmente compreendeu que tinha de aceitar sua sina, tá? Logo, o complexo de Jonas refere-se às dúvidas sobre nossas próprias habilidades. Então, em resumo, é isso. Existe muitas vezes quando você estuda muito, ou você é altamente especializado numa área, você tem domínio total, você começa até a duvidar das suas competências. Quando uma pessoa faz um mestrado, ela chega no final, ela começa até a duvidar do que ela já sabe. Aí quando ela vai para o doutorado, ela aumentam as dúvidas dela. Quando ela faz um pós-doutorado, então ela fala, poxa vida, eu tenho muito para aprender. Então essa questão, quanto mais nós vamos aprendendo, né, a maior a possibilidade de nos questionarmos. Então se você se questiona,